Bom dia, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Estamos desfrutando aí da quarta semana, encerrando este alimento diário, praticamente. Quinta-feira, semana 4, versículo de orar, ler 1 Timóteo 6,6, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Senhor, lucra-se com a piedade. Piedade é expressar a tu na carne. Senhor Jesus, isso com contentamento. Senhor Jesus, feliz daquele que consegue expressar a piedade. Ó Senhor Jesus. Título de hoje: Palavras e ensinos segundo a piedade. O tema da semana: Deus manifestado na carne. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo deu instruções a Timóteo a respeito das sãs palavras e dos ensinamentos saudáveis. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, 1 Timóteo 6,3. As sãs palavras são aquelas que procedem do próprio Senhor Jesus e nos dão vida e saúde. O ensino segundo a piedade revela-se em palavras que nos levam a expressar o Senhor, manifestando Deus em nossa carne. Essas palavras saudáveis nos conectam à economia de Deus, ao plano eterno, a Cristo e à Igreja. Esses ensinamentos transmitem vida, conduzindo-nos a expressar a piedade. Lamentavelmente, existem aqueles que não ensinam dessa forma, mas ministram doutrinas e ensinamentos diversos, conforme lemos. Esse é o orgulho, e não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas a respeito da palavra. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Portanto, há as sãs doutrinas e os ensinamentos saudáveis que nos dispensam vida e saúde espirituais. Mas também existe outro tipo de ensinamento que é negativo e provém de pessoas orgulhosas. Estas, quando apresentam a verdade, não têm a intenção de expressar Cristo, mas a si mesmas. Possuem um desejo doentio por discussões e brigam por tudo, manifestando inveja, provocação, difamação e suspeita. Assim podemos ver que os corações de tais pessoas é impuro. A Bíblia revela que o problema dessas pessoas está na mente, como destaca a passagem lida, cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Portanto, antes tinham a verdade, mas estas lhe foi tirada. Aquele que ensina outra doutrina também supõe que a piedade é fonte de lucro. Nesse caso, o lucro não se limita apenas a ganho material ou financeiro, mas inclui o sentimento de tirar vantagem de algo, ou seja, usar as coisas de Deus para ganho pessoal. O livro de Ezequiel demonstra que o problema de Satanás estava ligado ao orgulho, pois a menção do termo comércio expõe a intenção impura do inimigo de Deus em ganhar algo, obter lucro próprio. Ezequiel 28:5, versículos 16 e 18. Pessoas nutridas com esse sentimento avaliam sempre o que irão ganhar ao fazer algo. Desse modo, só pensam em si, no lucro pessoal. Consideram em seu íntimo, por exemplo, se isso me torna mais famoso, eu faço. Caso contrário, se ninguém me notar, não vou participar. Esse comportamento é a postura de alguém que visa somente ao lucro próprio. Quando você pede algo a alguém que ama o Senhor, a reação é diferente.
Ele não considera o que ganhará, mas quais serão as vantagens para a Igreja de Deus e quais serão os benefícios para os irmãos. Por isso, Paulo afirma: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amado irmão, quando expressamos a Deus, isso significa que o ganhamos. E verdadeiramente não existe lucro maior do que esse. Jesus é o Senhor. Pergunta: quais são os ganhos em servir ao Senhor e à Igreja? Começamos a leitura de hoje lendo 1 Timóteo 6,6, que diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Infelizmente, no cristianismo atual, no cristianismo contemporâneo, muitos usam da piedade, muitos usam da palavra para mercadejar, para conseguir ganhos, para enriquecimento às custas do evangelho puro de Deus. Nós vemos isso por meio da teologia da prosperidade, onde se prega bons tempos, onde se prega estabilidade financeira, onde se prega ganhos financeiros e vida longa, saudável e confortável. Enriquecimentos ilícitos. Essa palavra aí ela é como uma espada, né, de dois gumes. A gente está vendo primeiramente o lado negativo da questão do lucro e da grande fonte de lucro, tendo em vista que muitos, né, têm enveredado por esse caminho e não têm buscado o crescimento espiritual, não têm buscado a estabilidade espiritual, mas têm buscado apenas um conforto, têm buscado um evangelho falso, anivelado por baixo, onde prega-se apenas a vida aqui na terra, onde prega-se apenas a questão do bem-estar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o que está escrito é totalmente contrário do que nós vemos hoje, no dia a dia. Mas pessoas nutridas com um sentimento puro, elas irão sempre buscar considerar no seu íntimo algo assim. Por exemplo, se eu tenho a palavra contida em mim, se eu expresso o Evangelho, se eu expresso a Cristo na carne, e isso trouxer algum benefício, o meu pensamento é que esse benefício seja para a edificação da igreja e o bem-estar dos irmãos. Esse sim é o lucro obtido pela piedade através do contentamento. Senhor Jesus, quando você pede algo a alguém que ama o Senhor, a reação é diferente. Ela não considera o que ganhará, mas quais serão as vantagens para a igreja. Então a pergunta de hoje foi: quais são os ganhos em servir ao Senhor e à igreja? Amados, o ganho é o ganho da edificação do corpo de Cristo, onde de fato o Senhor sai vencedor. Ele, como cabeça, ele se alegra de tal atitude. Amém pela vida da igreja, que nos ensina todos os dias a trilhar esse caminho onde a bênção está na edificação, onde dar é melhor do que receber. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Irmãos amados, ótima quinta-feira. Jesus é o Senhor.